Dezembro de 1945. Um esquadrão de aviões da Marinha dos Estados Unidos desaparece perto da costa da Flórida. Março 1918. Um enorme navio cargueiro da Marinha dos Estados Unidos a caminho de Baltimore também desaparece. Durante anos, mais navios e aviões desapareceram numa zona de 1 milhão de quilômetros quadrados de oceano aberto. Há muito tempo, fonte de mistério, lenda e medo. Este é o Triângulo das Bermudas. Utilizando hoje nova tecnologia, podemos remover as águas, camada por camada, e revelar uma paisagem escondida. Vamos drenar o Triângulo das Bermudas. Abrindo o caminho cada vez mais fundo, vamos explorar seus cantos mais obscuros, tentando resolver alguns dos maiores mistérios do Triângulo. Quando as águas forem totalmente drenadas, o que encontraremos no fundo do Triângulo das Bermudas? Mistérios do Triângulo das Bermudas. Bermudas. Um oásis numa ilha a 1.046 quilômetros do leste dos Estados Unidos. Durante séculos, tem sido um refúgio para o transporte no Atlântico, mas as águas da ilha escondem uma ameaça mortal. Ao mesmo tempo que é incrivelmente atraente, também é uma área seriamente evitada pelos marinheiros sem experiência específica das Bermudas. O nome Bermudas causa medo nos corações de marinheiros. O lugar ficou conhecido como a Ilha do Diabo. O paradoxo das Bermudas como paraíso era literalmente um cemitério de navios nos primeiros 200, 300 anos. Como zelador de naufrágios, Felipe Ruggia localiza e monitora os históricos navios naufragados nas Bermudas. E existem muitos aqui para mantê-lo bem ocupado. Na verdade, estas águas podem ter provocado o naufrágio de até 300 navios. Por que tantos navios afundam neste mar claro como cristal, tão próximo da Terra? Hoje, Felipe está visitando vários naufrágios que poderiam esclarecer esse mistério. Primeiro, o Mary Celestia. Um navio a vapor com casco de ferro que transportava suprimentos na Guerra Civil Americana. Ele deixou Bermudas, chegou na costa sul e teve o seu fim bem aqui. É bem curioso, porque estamos a apenas 800 metros da costa. Aconteceu num dia calmo e tranquilo. Isso é muito intrigante. Estamos tentando descobrir como isso aconteceu. Ele está assentado a apenas 15 metros da superfície. A distinta roda de pás do navio ainda é reconhecível. Ao redor da costa, existe outro naufrágio, o Constellation. E pouco mais adiante, mais um outro, o Montana. Na verdade, segundo os registros de Felipe, existem naufrágios rodeando completamente as Bermudas. Claramente, existe algo por lá que é uma ameaça mortal aos navios. Para esclarecer este e outros antigos mistérios no Triângulo das Bermudas, precisamos ver a camada da Terra submersa. Precisamos drenar o oceano, camada por camada, para gradualmente revelar uma paisagem extraordinária, nunca vista antes. Só é possível olhar as profundezas do Triângulo das Bermudas com uma tecnologia de rápido desenvolvimento chamada mapeamento com sonar. O mapeador sonar lança ondas sonoras para o assoalho oceânico. Os sinais de retorno revelam a forma e a profundidade da terra abaixo. E é a tecnologia do sonar que pode ajudar a revelar a causa de centenas de naufrágios ao redor da ilha.
aí, Nick, como é que tá? Muito bem, e você? O geólogo Nick Hutchins é um explorador moderno. Hoje ele está usando o mapeador sonar para buscar sinais de formações específicas submarinas próximas de onde estão alguns naufrágios das Bermudas. Estamos procurando depósitos de minerais. E eles podem estar na forma de escapes extintos de fontes hipotermais, conhecidas como fumarolas negras. Nick acredita que os escapes hoje extintos poderiam conter metais e minerais raros. Nós vamos procurar ouro e cobre. E com as crostas existentes, platina, cobalto, níquel e particularmente os raros óxidos metálicos, que são importantes hoje porque são vitais para toda a nossa tecnologia moderna. Para buscar os valiosos metais, Nick está usando um sonar multifeixe. Os dados revelam uma paisagem submarina extraordinária ao redor das Bermudas, incluindo o que parece ser a beirada de uma montanha. Temos um grande platô plano. Nós vamos até o que chamamos de a beirada. Chegamos na lateral, que é uma encosta de cerca de 60 graus, que desce 630 metros. É um conhecimento fascinante. Mas por que estamos investigando a beirada de uma montanha submersa próxima da costa das Bermudas? Para isso fazer sentido, precisamos ver o todo. Usando os últimos dados do sonar ao redor das Bermudas, agora podemos virtualmente drenar toda esta água. Retirada a água, a pequena ilha parece empoleirada num topo de montanha espetacular. Uma montanha submarina de 4.000 metros de altura, isolada no meio do Oceano Atlântico. Mas como ela chegou aqui? Hoje a ilha está aqui devido a uma importante erupção vulcânica que aconteceu nesse local isolado no platô oceânico que se estende da fase mais antiga de desenvolvimento do Oceano Atlântico. O vulcão foi crescendo cada vez mais durante milhões de anos, até finalmente se elevar acima da superfície do oceano. Ele entrou em erupção e completou uma enorme ilha vulcânica que ficaria a 900 ou 1.200 metros acima do atual nível do mar. Depois que o vulcão se tornou extinto há 30 milhões de anos, vento e chuva erodiram a montanha até ficar um platô, uma superfície plana. Quando então o nível do mar subiu depois da Era do Gelo, Bermudas foi deixada como uma pequena ilha no topo de uma montanha marinha. Hoje, os recifes que se formaram sobre a encosta deste antigo vulcão cercam grande parte das Bermudas. Os recifes das Bermudas são uma barreira natural que protegem da fúria do oceano, mas tem sido o triste destino de muitos marinheiros. Esses recifes são potencialmente mortais para o transporte marítimo, mas é o que habita o recife que pode ser uma ameaça mais perigosa. Localmente são conhecidos como boilers ou breakers. Breakers são formados por um tipo de alga rochosa e das cascas de milhões de moluscos minúsculos. Juntos, eles criam uma estrutura de calcário incrivelmente dura, que pode crescer até 10 metros do solo oceânico, com os topos às vezes rompendo a superfície na maré baixa. Breakers são, na verdade, materiais mais duros que o recife ao redor, e por isso sobreviveram, e os processos que os criaram continuaram a persistir. Então, qualquer navio que batesse nessas estruturas, seja de madeira ou de metal, sofreria um impacto muito sério. Os breakers, às vezes, têm pontas afiadas, que podem perfurar um casco de navio como um abridor de latas, potencialmente afundando em minutos. E podem ser mais letais em clima calmo. Uma ironia dos breakers é que são mais visíveis com ondas fortes e tempestades. Na verdade, os breakers são mais perigosos num dia calmo e tranquilo, porque não são vistos. Foram os breakers que causaram muitos dos naufrágios das Bermudas. O Mary Celestia é um deles. Esta ameaça escondida cerca Bermudas, um legado mortal de seu passado vulcânico. Drenar a Ilha das Bermudas ajudou a explicar as centenas de naufrágios encontrados aqui.
Mas este é apenas um pequeno canto de um vasto triângulo que se estende de Bermudas, no ponto norte, e vai até Porto Rico, no sul, com a costa da Flórida formando a ponta oeste. E foi a época dos voos da Segunda Guerra, partindo da Flórida, que produziu o mais conhecido de todos os mitos do Triângulo das Bermudas, o Voo 19, a Patrulha Perdida. Agora uma equipe de mergulho vai em busca de um avião envolvido nos eventos desconcertantes daquele dia. À medida que drenamos mais fundo, poderemos encontrar evidências para ajudar a solucionar o mistério? 5 de dezembro de 1945. 5 bombardeiros Avenger Torpedo decolam da base aeronaval em Fort Lauderdale, na Flórida. O Voo 19, como foi denominado, é uma missão de treinamento de rotina ao longo da costa do Atlântico. No comando, o tenente da Marinha Americana, Charles Taylor, um piloto altamente experiente. Ele conduziu dezenas de missões de treinamento, mas não estava familiarizado com este trecho da costa em particular. Na metade da missão, as coisas começam a dar errado. O tenente Taylor comunica problemas com suas bússolas. Com o tempo piorando rapidamente, eles logo estão perdidos. O PBM-5 Mariner parte em missão de resgate para localizar o voo e guiar os pilotos de volta à base. O Mariner faz contato com uma mensagem de rotina. Depois disso, nunca mais foi ouvido. Nenhum destroço jamais foi recuperado do voo 19 ou do avião de resgate Mariner. Todo tipo de teorias estranhas e extraordinárias foram lançadas para explicar o desaparecimento desses aviões. Desde abduções alienígenas até os efeitos de uma neblina eletromagnética. É mais provável que os pilotos simplesmente se perderam, ficaram sem combustível e tiveram que pousar em algum lugar do oceano. O Mariner e o voo 19 tiveram problemas em algum lugar na área ao redor das Bahamas. E pela primeira vez, agora é possível drenar esta área até o fundo do mar, quase 5 quilômetros para baixo. A drenagem revela uma zona submarina vasta e sem formações conhecida como planície abissal. É como um gigantesco deserto submarino. É fácil ver por que nenhum avião nunca foi recuperado. Mas hoje, depois de 70 anos, podemos finalmente estar bem próximos de encontrar o avião de resgate Martin Mariner. Mike Barnett é um mergulhador técnico especializado em encontrar aviões perdidos. Ele passou anos investigando o acidente do voo 19 e hoje acha que tem uma boa ideia de onde o Mariner caiu. Tentei recriar a rota do voo na minha cabeça para onde o avião pode ter ido e onde ele afundou. Começou aqui na base aeronaval do Rio Banana, de onde o avião decolou. Foi para o norte até o Cabo Canaveral e depois se dirigiu da costa para a área de busca, onde foi enviado. Sabemos que meia hora depois de decolar, uma explosão foi avistada. Um cargueiro relatou ter visto uma explosão no ar. Quando o navio chegou, nenhum destroço foi encontrado. Ou o avião afundou ou partes foram levadas pela corrente do Golfo. Hoje, Mike e sua equipe vão em busca dos restos do avião perdido. O local onde hoje vamos investigar está a 70 metros de profundidade e cerca de 80 quilômetros da costa. É uma área potencialmente suspeita que vale a pena investigar porque está numa região um pouco ao norte de onde esperaríamos encontrar. Mas com a corrente do Golfo ele pode estar mais ao norte. Pescadores locais relataram destroços nesta área. E Mike os está procurando em seu sonar. Acabamos de passar sobre o alvo. É bem discreto e bem pequeno, o que é de se esperar de um avião. Nesse ponto, vamos nos preparar para verificar. Mergulhar, mergulhar.
O alvo está a mais de 67 metros da superfície. Mike acha que pode ser um avião, mas ainda não pode dizer se é o Mariner. A visibilidade nessa profundidade é bem limitada e uma forte corrente torna a busca realmente desafiadora. Estamos perto. Há muito peixe. Naufrágios atraem peixe. Sabemos que estamos nas imediações. Então, no meio da escuridão, os mergulhadores localizam alguma coisa. Isso é a roda do nariz do avião. E a pouca distância dali, a fuselagem enferrujada de um grande avião. É um local de acidente de avião bem interessante. Há muita estrutura intacta aqui. Com o passar do tempo, sobram apenas partes e pedaços no fundo do mar. Ver algo assim é bem espetacular. Poderiam ser os destroços do avião de resgate Mariner? O próximo passo é registrar qualquer evidência que identifique o avião. Eles localizam pylons ao longo das asas que parecem ter sido suportes para pontões. O avião parece ter sido um anfíbio. E portinholas na lateral da fuselagem são exatamente o que se espera encontrar no Mariner. O formato do estabilizador horizontal parece familiar para os mergulhadores que fotografaram a aeronave. Isso sugere que este poderia ser o avião anfíbio de resgate Mariner, mas a equipe ainda não encontrou uma peça de evidência decisiva. É com certeza um avião. Quero ser bem cuidadoso com o que falo, mas há características bem interessantes. Muita coisa que se espera de um avião de busca e resgate. Vou voltar e olhar as fotos e os vídeos e ver o que eu encontro. Estou empolgado, muito empolgado. É algo que justifica mais verificações. Mike precisa de uma opinião de especialista para identificar o avião e mostra as imagens do mergulho para um historiador de aviação, Roy Stafford. Roy é ex-piloto da Marinha dos Estados Unidos e uma autoridade em aviões militares americanos. Este é o início do mergulho. Chegamos no fundo e seguimos a corrente para encontrar os destroços. Aqui começamos a encontrar alguns deles. Originalmente, mergulhamos para encontrar o PBM-5 Martin Mariner. Mas enquanto examinávamos o local para encontrar algumas das características, víamos coisas não consistentes com isso. Queremos então saber que avião é este. A julgar pelo sistema de freio e o pneu que está aí, seria um avião pós-Segunda Guerra. Certo. Posso dizer isso logo de cara. Isso parece, obviamente, parte do cockpit, a parte de cima das janelas. Roy está 100% certo de que esses destroços não são do Mariner que eles estavam procurando. Mas se os destroços não são do avião de busca e resgate desaparecido, então de qual avião é? A resposta poderia resolver outro mistério do triângulo. Isso é interessante. Essa portinhola que está vendo aqui pode ser bem uma câmera. Exato, e dá para ver vários ali dentro. São bem proeminentes e chamaram a nossa atenção. Dá para ver que é um bimotor. Isso explica muita coisa. Há somente duas possibilidades. 2 pylons, um de cada lado, um RB-66, que geralmente não teria nenhum motivo para estar nessa área, ou o A3 da Marinha. Não demorou para Roy definitivamente identificar o tipo do avião. É, sem dúvida, um Sky Warrior A3. Comparando a fuselagem e os pylons sob as asas, o ângulo da asa no detalhe horizontal, o trem de pouso retrátil dentro da fuselagem, são todos indicadores absolutos de um Sky Warrior A3. O Sky Warrior A3 era o maior avião lançado de porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos na época. Um arquivo da Marinha mostra que, em 1960, um deles caiu quando tentava pousar num porta-aviões nesta área. É bem possível que sejam os destroços do A3 que Mike e sua equipe encontraram. Mas o voo 19 e o avião de resgate Mariner continuam perdidos. A busca continua para encontrar esse avião. Sabemos que está lá, é só uma questão de encontrar o local exato. Se drenarmos a vasta planície abissal ao redor das Bahamas, em algum lugar, certamente encontraremos a patrulha perdida.
E baseados nas condições de outros destroços de aviões encontrados no fundo do mar, é assim que esperamos que estejam, depois de 7 décadas no mar. Enquanto drenamos ainda mais a água do Triângulo das Bermudas e nos aprofundamos cada vez mais, vamos encontrar outro fenômeno bizarro. Nas Bahamas, antigos contos falam de monstros marinhos escondidos em cavernas nas profundezas. Feras que engolem pessoas e navios. Hoje, cientistas estão descobrindo a extraordinária verdade por trás destas lendas. A quase 90 quilômetros da costa da Flórida, na ponta oeste do Triângulo das Bermudas, estão as Bahamas. Um arquipélago de mais de 700 ilhas. É aqui que encontramos uma das forças naturais mais misteriosas do Triângulo. Redemoinhos, que segundo a lenda local, podem engolir pessoas e navios. Com quase 5 quilômetros de oceano drenado, uma paisagem estonteante se revela. As Bahamas ficam no topo de um vasto platô de calcário que se eleva do solo oceânico. É conhecido como a Grande Escarpa das Bahamas. Penhascos mais altos que qualquer um encontrado em terra seca se elevam a 4.500 metros, quase 3 vezes mais altos que no Grand Canyon. Perto do litoral, um outro fenômeno. Algumas das formações geológicas mais estranhas encontradas no mundo todo. Elas são chamadas os buracos azuis, que são gigantescas cavidades submarinas que se estendem por dezenas de metros abaixo do nível do mar. O buraco azul de Jim é o maior e mais profundo de todos. Tom Iliffe é um dos principais especialistas em buraco azul no mundo e conhece bem os perigos. Teve ocasiões em que a pessoa chegou muito perto da beirada. Lá existe um declive de areia muito íngreme que cai dentro do buraco azul. Então, se você não tomar cuidado e der um passo em falso bem na beirada, você vai deslizar para o fundo. Durante anos, o buraco azul de Jim engoliu muitas vidas. Os habitantes locais mantêm distância, alarmados com alguns dos contos sobrenaturais. Nas Bahamas existem muitas histórias e lendas folclóricas pertinentes aos buracos azuis. Uma delas fala de um monstro chamado Lusca, que habita o fundo do buraco azul. E a água que entra e sai é o Lusca, o monstro, inspirando e expirando água. Inclusive, existem histórias de navios que se aproximaram do buraco azul e foram tragados pela inspiração do Lusca. Tom observou redemoinhos no buraco azul de Jim, como citados nas lendas. Quando a maré subiu, eu vi 3 vórtices ou redemoinhos tragando ao mesmo tempo água para dentro da caverna. Tom quer descobrir uma explicação racional para esse estranho fenômeno. Há um efeito de maré aqui. Mas poderiam também ser outras forças operando na profundeza desconhecida do buraco azul? O único jeito de descobrir é mergulhando. Tom vem explorando buracos azuis nas Bahamas há mais de 20 anos. E eles nunca deixaram de impressionar. Eles são portais para um outro mundo. Quando mergulhamos neles, é como ir a um lugar como nenhum outro do planeta. Os buracos azuis são uma formação natural incomum que hoje os geólogos parecem entender. Na última era do gelo, os níveis do mar eram mais baixos. Na época, todo este calcário estava na superfície. Chuvas ácidas se infiltraram no calcário, erodindo grandes vãos na rocha. No fim, o teto de um vão iria ruir, criando o formato distinto de garrafa do buraco azul.
Quando o nível do mar subiu no fim da Era do Gelo, toda esta formação ficou submersa. Quando Tom mergulha dentro do buraco azul de Jim, de repente ele se alarga. Quando descemos 18 metros, nós encontramos uma câmara de 45 metros de largura. E quando descemos para cerca de 25 metros, ela alarga mais ainda, o dobro do tamanho. Provavelmente uns 91 metros de diâmetro do sistema. Então, a 37 metros da superfície, Tom localiza o que parecem ser túneis laterais, ramificando-se fora do funil principal. São pequenas, mas exercem uma força de sucção poderosa. Elas são fortes correntes de maré que tentam nos tragar. Nem chegamos muito perto. E na volta, tivemos até que nos segurar uns nos outros para conseguir fugir delas. Nos 45 metros, Tom chega no limite de seu mergulho. Ele nunca se aventurou mais fundo. Um pequeno número de mergulhadores especialistas desafiaram isso, um deles descendo incríveis 202 metros. Mas a profundeza permanece em grande parte inexplorada. Sabemos o suficiente treinando o buraco azul de Jim. Revelamos não só a vasta caverna em forma de garrafa, mas também uma ramificação de túneis e fendas mais abaixo, nas profundezas. É o fluxo de água que entra e sai desses túneis que gera o efeito de redemoinho, e não um monstro marinho mítico. Sem a água, o buraco azul de Jim é uma estrutura geológica gourenta, mas é inteiramente natural. Os buracos azuis das Bahamas estão lentamente revelando seus segredos. Mas muitos outros fenômenos inexplicáveis continuam ocorrendo no Triângulo das Bermudas. Contos estranhos de gigantescas paredes de água surgindo do nada. E uma curiosa substância submarina cobrindo o solo oceânico com potencial para destruir navios. Março, 1918. Um navio cargueiro da Marinha dos Estados Unidos zarpa de Barbados. O USS Cyclops é um grande cargueiro de 19 mil toneladas. Ele está transportando uma carga de minério de manganês com 309 homens a bordo. Um dia depois de deixar o porto, quando entra em águas bem profundas na área do Triângulo das Bermudas, o Cyclops simplesmente desaparece. Nenhum vestígio do enorme navio cargueiro ou de sua tripulação jamais foi recuperado. Para Marvin Barash, a história está marcada pela tragédia pessoal. Meu tio-avô, Lawrence Mergell, era foguista a bordo do navio. Ele tinha uns 20 anos e estava entre os 309 desaparecidos. Geralmente, quando navios se perdem, alguma coisa é encontrada. Pode ser uma parte do bote salva-vidas ou alguma carga, até algum destroço. No fim, alguma coisa aparece. Neste caso, nada. A ausência de qualquer fragmento de destroços logo suscitou teorias extravagantes. Surgiram todo tipo de histórias bizarras. Um jornal de Washington afirmou que ele foi tomado e transformado num navio pirata e que ele estava operando nas águas do Amazonas. Outros diziam que tinha sido tomado por um submarino alemão. E até mesmo por uma gigantesca vida marinha, como um polvo, e havia fotos desses incidentes em alguns jornais que circulavam pelo país. Marvin dedicou sua vida para descobrir o que realmente aconteceu ao Cyclops. Ele examinou cada documento e registro vinculado ao navio. Foram décadas de meticulosa pesquisa, mas hoje ele acredita que identificou um erro fatal no projeto do navio. Na época, era o maior e mais rápido navio da Marinha dos Estados Unidos em circulação. Ele tinha um fundo chato e rolava facilmente. E um dia ele tombou aproximadamente 50 graus num lado e uma outra vez tombou do outro lado. E para muitos navios isso poderia continuar e causar uma catástrofe total.
Devido à tendência do navio de rolar, algo aconteceu para ele emborcar de vez? Algo extraordinário? Durante séculos, marinheiros contaram histórias sobre ondas gigantes. Enormes paredes de água surgindo do nada, esmagando qualquer navio em seu caminho. A ideia da onda gigante tem sido como uma lenda durante muitos séculos. Marinheiros voltavam contando que viram essas ondas gigantes e que enfrentaram e sobreviveram a elas. Segundo o Dr. Simon Boxall, essas antigas histórias de marujos não podem mais ser ignoradas. Usando satélites, podemos observar o mundo todo em poucos dias. Assim, nos últimos 20 anos, temos observado e medido ondas monstruosas que, em alguns casos, podem passar de 30 metros. Portanto, elas existem. Ondas descomunais têm sido ocasionalmente filmadas. Esta, no inverno de 2012, bateu com força contra um navio de resgate no Mar do Norte. Devido então aos padrões extremos de clima no Triângulo das Bermudas, poderiam ondas gigantes, numa escala similar, ocorrer aqui? Temos o norte do Atlântico, as tempestades equatoriais, os sistemas de furacões chegando regularmente e temos as tempestades chegando do Golfo do México. E tudo isso junto cria um mar muito confuso e turbulento com ondas monstruosas. Produziram então os mares turbulentos do Triângulo uma onda monstruosa capaz de afundar o Cyclops? Há muito tempo, o Triângulo das Bermudas é considerado um lugar de mistérios. Agora, usando a última tecnologia para drená-lo, mitos são dissipados para descobrir o que realmente está acontecendo. Mas às vezes, só a ciência experimental é suficiente para resolver um enigma de longa data. Universidade de Plymouth, sul da Inglaterra. O tanque de onda do Laboratório da Costa. Este é um dos mais avançados tanques de onda do Reino Unido. Ele pode simular uma grande variedade de condições oceânicas que ocorrem no Triângulo das Bermudas. Aqui os cientistas levam muito a sério a ideia de ondas gigantes ou monstruosas. Nós vamos nos focar em um local de 16 metros. Hoje, os oceanógrafos realizam uma experiência para determinar se uma onda gigante poderia ter afundado uma embarcação grande, como o navio da Marinha dos Estados Unidos desaparecido, o Cyclops. A equipe lança um modelo em escala comparável em tamanho ao Cyclops. Ele será colocado diretamente no caminho de uma onda monstruosa. Primeiro, ele gera um padrão de onda normal. Com ondas equivalentes a 7,5 metros de altura, a embarcação permanece estável. Mas quando ele simula um impacto de duas frentes de tempestade convergentes, logo há interferência no padrão da onda. E de repente, como se viesse do nada, uma onda gigante. É o equivalente a uma onda de mais de 15 metros. E o seu impacto no modelo em escala é bem claro. Então, há evidência de que uma onda gigante poderia teoricamente ter afundado o Cyclops. Mas existe outro fenômeno bizarro que também poderia ser o responsável pela perda do navio. Para vê-lo, precisamos drenar mais água do Triângulo das Bermudas. No solo oceânico, numa profundidade de 335 metros, depósitos de um estranho material mole e leitoso pode ser encontrado. Um simples trecho pode cobrir uma área maior do que Manhattan. É uma substância chamada hidrato de metano. Esses hidratos de metano são formados como resultado de material da superfície, material orgânico, peixes mortos, plantas mortas, plâncton, que afundam até o fundo do mar e depois degradam por meio de decomposição bacteriana e microbiológica. Esta imagem mostra torrões de hidrato de metano no solo oceânico. O metano também pode ficar preso em bolsões sob o assoalho oceânico.
Em 1981, no sul do Mar da China, um navio perfurador atingiu um bolsão de gás pouco profundo, causando uma ruptura. Quando o gás subiu aos borbotões para a superfície, desestabilizou o navio, fazendo-o emborcar e afundar. Qualquer distúrbio em grande escala no solo oceânico, como um terremoto ou deslizamento, pode deslocar uma importante placa de hidrato de metano que se transformará em gás ao flutuar na superfície. Assim, uma liberação de hidrato de metano poderia potencialmente ter causado o emborcamento do USS Cyclops, principalmente por causa do projeto que o deixava propenso a rolar. Mas o único jeito de determinar o que realmente aconteceu ao navio é encontrando os seus destroços. Depois de pesquisar o máximo que pude sobre a distância aproximada percorrida pelo navio, desde o ponto de partida, acredito que estava provavelmente a um dia do porto e provavelmente virou perto da área noroeste de Porto Rico. Marvin espera que um dia o local dos destroços possa ser encontrado. Encontrar o local da sepultura do Cyclops, do meu tio-avô e de todos os outros que serviram com ele seria importante. Mas se os cálculos de Marvin estiverem corretos, o navio não será fácil de ser recuperado. A drenagem da área revela uma trincheira de 8 quilômetros de profundidade, a Fossa de Porto Rico. É onde o triângulo atinge o seu ponto mais profundo. Na verdade, é o ponto mais profundo em todo o Atlântico. Enquanto os cientistas exploram a enorme formação submarina, uma descoberta pode esconder o mais mortal de todos os segredos do Triângulo das Bermudas. A fonte de um potencialmente devastador tsunami. A parte mais profunda do Triângulo das Bermudas, a Fossa de Porto Rico, pode esconder seu segredo mais mortal. Por isso, os cientistas estão acelerando para explorar a região submarina mais inacessível de todas. Aqui no laboratório de sensoriamento remoto da National Geographic Society, eles desenvolveram uma nova tecnologia radical para filmar o oceano profundo. É a chamada Dropcam. Pronto, tá pronta. Após anos desenvolvendo, o engenheiro Eric Barcampas estava pronto para testar sua câmera no oceano próximo do Chile. Ela não tem motor. Um grande peso puxa a câmera para baixo. Ainda havia muito receio quando a lançamos no oceano de verdade. Quando a equipe lançou a câmera na Fossa de Porto Rico, ela levou 1h30 para percorrer os 8 quilômetros até o fundo. Ela foi programada para passar várias horas a mais no solo oceânico, depois voltar à superfície e transmitir sua posição. Foi um grande alívio ouvir pela primeira vez o feixe VHS no radiotransmissor e ver a posição pelo satélite. Estas são algumas das primeiras imagens do fundo da Fossa de Porto Rico, a 8 quilômetros de profundidade. O projeto de sensoriamento do mar profundo nos ofereceu uma janela para uma das grandes regiões inexploradas do planeta Terra. Mas as suas imagens são uma série de instantâneos, capturando uma área de menos de 1 metro quadrado por vez. Para drenar toda a Fossa de Porto Rico, precisamos de muito mais dados. O cientista da prospecção geológica dos Estados Unidos, Yuri Steinbrink, está tentando mapear toda a formação e acredita que existe uma necessidade muito urgente para fazer isso. Começamos pesquisando essa trincheira porque é muito similar geometricamente à Fossa da Sumatra, onde o terremoto de 2004 e o grande tsunami aconteceram. Isso foi uma grande preocupação aqui, porque um terremoto de magnitude 9 na Fossa de Porto Rico pode desencadear um tsunami que vai atingir a costa leste dos Estados Unidos até a Europa. A equipe de Yuris lançou veículos submarinos operados remotamente chamados VOR para escanear a trincheira e avaliar o nível de ameaça do tsunami. Os VORs disparam pulsos de sonar para obter uma leitura a mais precisa possível.
O mapeamento em 3D revela as laterais íngremes dos vastos desfiladeiros submarinos. Em alguns vales e fraturas, tinha paredões que podiam alcançar quase 1000 metros de altura. Os geólogos sabem que a trincheira se formou quando a beirada da placa tectônica norte-americana se moveu por baixo da placa do Caribe e simultaneamente deslizou contra ela. Mas os novos dados sugerem agora que este pode ser um terreno primário de deslizamento submarino. Eles podem mover rochas em áreas de centenas de quilômetros quadrados, o tamanho de grandes cidades ou até maior. A espessura das rochas pode ser de 200 metros ou mais. Estamos falando de cubos de 10, 20 quilômetros ou até mais. Então, um deslizamento submarino nesta escala pode potencialmente ameaçar o leste dos Estados Unidos com um tsunami, como Yuri temia. Pense em Boston, Charleston e Baltimore. E pense em todas as usinas nucleares que estão ao longo da costa. Nós temos que nos preparar para isso. O impacto aterrorizante de um tsunami numa usina nuclear mal protegida é hoje bem compreendido, depois do desastre de Fukushima em 2011. Para um tsunami equivalente atingir os Estados Unidos, é preciso um terremoto de magnitude 9 na trincheira. Para entender a probabilidade de um tremor nesta escala, a equipe de Yuris cortou amostras de rocha no fundo da trincheira e as analisou no laboratório. O que eles descobriram será de grande alívio para qualquer morador da costa leste. Mas se você morar perto da trincheira, será desastroso. Pelo nosso atual conhecimento, não temos a exata certeza da capacidade de terremotos tão grandes. Não estou dizendo que não seja capaz de terremotos de grande magnitude, de 8, 8.5. Isso também pode acontecer. Podem até não atingir a costa leste dos Estados Unidos, mas poderão muito bem causar enormes danos no Caribe. Também é possível que um terremoto no centro da trincheira possa liberar hidrato de metano. É uma outra hipótese de que isto possa ser responsável por alguns dos desaparecimentos na área mais notórios. Os dados completos de Yuris permitem drenagem de 804 quilômetros da fossa de Porto Rico. Devido à sua vasta escala e à imensa profundidade, talvez não seja nenhuma surpresa que muitos navios e aviões perdidos no Triângulo continuem perdidos. Há penhascos íngremes espetaculares, com vários quilômetros de altura. É uma paisagem verdadeiramente aterrorizante, no fundo do Oceano Atlântico. 8 quilômetros para baixo. A drenagem do Triângulo das Bermudas nos mostrou pela primeira vez uma variedade incrível de terrenos, incluindo algumas das mais estranhas formações existentes nos nossos oceanos. Os mitos e as lendas do Triângulo são persistentes e profundamente enraizados. Mesmo assim, descobrimos que os perigos atribuídos a esta área não parecem vir de fenômenos sobrenaturais, mas das forças bem reais e mortais da própria Mãe Natureza. Versão Marshmallow São Paulo.